assistindo aí. Seu lindo. Thiagão também tá na área lá. Já tá indo. Ele já tá indo hoje? Não, vai amanhã cedo. Ah, show. E não, pra mim não começou lá, né, Pablo? Não Eu começou tô rindo no do processo. WhatsApp. Tô no processo. Hã? Eu tô rindo da nossa conversa do WhatsApp. É, eu tô no processo, mano, até hoje. O processo nunca acaba. Perfeição é a morte, como diz você. Perfeição é a morte. O sucesso é definido só na morte, né? Yes, É sucessão. Você pode ser fera a vida inteira. Se não fizer a sucessão certinha, tudo que você construiu vai pro lixo. Compra yes. uma... E essa fazenda é de uma família desde 1960. Eles perderam ela no leilão. Nossa. E aí eu desci lá. Tem um fato curioso. Eu vou falar aqui só para um monte de gente ficar com raiva de mim. O que aconteceu? Eu não consegui ir na fazenda visitar ela antes de comprar. E o leilão estava acontecendo online. Eu não sei se você ficou sabendo. E aí eu fui de helicóptero. E eu sobrevoei a fazenda, olhei uma fazenda e o leilão rolando. E eu no telefone com o leilão aqui do lado, com o advogado do lado. E eu olhei e falei, essa fazenda é boa, pode comprar. E o cara falou, mano, não é aqui. Eu falei, peraí, do meu relato, peraí que tá errado. Aí eu falei, cadê a fazenda? Abre as fotos da fazenda aí que tem que bater. Aí era a fazenda do lado. Aí eu fiquei encantado com aquela fazenda do lado de cima. E eu peguei e arrematei ela de cima. Eu tava sobrevoando a fazenda e estava Uau. acontecendo exatamente 1h30 da tarde. E eu ia mandando arrematar, só que eu tava olhando do lado, mais bonita e tal. Mas aí quando eu vi aquelas montanhas, aquele trem, eu fiquei louco. Falei, pode arrematar. Aí eu desci e tive uma conversa com as pessoas e foi chocante, cara. A fazenda tá destruída. A fazenda tá destruída. E eu perguntei, por que que vocês estão desse jeito? Aí eles falaram, porque... Aí a filha, né? Falou, porque meus tios, minha mãe, todo mundo só fica brigando desde quando meu avô morreu. E eu falei, como que faz para pegar um patrimônio gigante desse e destruir? É só criar contenda entre os irmãos, que é o que Deus abomina. Yes. Cara, eu peguei na mão deles no final. Eu orei com essa família e falei, levanta a cabeça. E eu quero falar para vocês que o que vocês viveram de muita alegria aqui, a gente vai viver. Eu vou restaurar tudo que vocês destruíram. Tudo. Uau. Eu vou convidar vocês para um banquete. Vocês vão sentar aqui de novo. E eu me proponho ajudar vocês. Inclusive, eu coloquei um suporte da minha empresa para ajudar eles no marketing Uau. digital. E falei, não baixa a cabeça, eu vou ajudar vocês e tal, tal, tal. E aí, cara, quando eu entrei no helicóptero, eu fui pro resort, é pertinho do resort a fazenda. Eu só chorava, cara. Eu só chorava. O senhor falou demais comigo. O senhor falou assim, os filhos, quando não sabem usufruir da riqueza que eu dei para eles brigam entre eles e eles perdem tudo para os que não são filhos. Só Uau. que hoje você vai governar sobre uma terra que era de alguém. 60 anos que a terra era dos caras. 60 anos. E eles perderam. E eu chamei meus sócios e falei para eles, nós vamos fazer um evento de um dia aqui. Ninguém ousa varrer essa fazenda, ninguém ousa pintar uma parede. Ela está destruída. É uma fazenda antiquíssima e ela está toda destruída. E eu vou levar todas as pessoas que estão no meu ecossistema. E eu vou ficar com elas um dia lá. Mas eu vou fazer esse povo chorar demais. Eu vou falar assim, você sabe o que é essa fazenda? Se não tiver um governante aqui, ela fica assim. Se não tiver um governante na sua casa fica assim. Se não tiver alguém no seu casamento assim, se não tiver alguém assim, 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 é assim que vai terminar a sua vida. Você sabe por que eu chorei, Kaiser? Eu sei. Mas conta. Eu fiquei louco pensando assim, ó. Se eu morrer, o que esses caras vão fazer? Se eu morrer, por exemplo, a minha mãe e minha irmã vai fazer? Se eu morrer, o que a Carol, o que esses meninos que eu tô treinando vão fazer? Eu só sabia chorar. Fui chorando sem parar. Só que o senhor falou muito comigo. Ele falou assim, ó, treina os filhos, porque eles estão abrindo mão daquilo que é deles por herança. Treina eles para eles pararem de ser contenciosos, facciosos, parar de brigar uns com os outros. Quando você, por exemplo, alguém escreveu um comentário aí, falou assim, Pablo, você é legal, mas eu prefiro ouvir o Kaiser. Quando a pessoa escreve um negócio dele, ela não, ela tá só mostrando o tamanho da ferida que ela tem. Não Aham. precisa você, excluir alguém para falar do outro, mas na verdade você só falou de você. Só falou dele. Eu louvo a Deus que o Kaiser tá abrindo a boca e falando, sabe por quê? Porque se fosse por você e só tivesse eu falando, você não ia prosperar. Ainda É. bem que eu tô falando.
que se ele está falando, você suporta ele, você prospera. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer você também abrir a boca, porque tem gente que está assistindo essa live agora, não me suporta e não suporta o Kaiser. Talvez ele Vai suporte. suportar. Então é por isso que todo mundo tem que abrir. Todo mundo tem que abrir a boca. Por isso que todo mundo tem que entregar mensagem. Porque vários deixam de ser abençoados porque não abrem a boca. Vários. Vários. Então, o que eu tenho para falar para vocês é muito simples. Amanhã é um dia daqueles que de verdade, Kaiser, leva 100 anos para repetir. Tô ligado. Eu, eu, não, eu Amanhã não é o tô... dia daqueles que depois vai sair no G1, que mais uma vez o magnetismo da Terra saiu do lugar, saiu do eixo, igual saiu da outra vez que a gente fez um evento no estádio também. Vai ser extraordinário. Vai ser épico. E, cara, sabe uma visão que eu tive sobre essa mesma história que você contou aí da Fazenda? É a mesma coisa, que Cristo veio e já deixou herança para todos os filhos. Ele já deixou a herança para todos os filhos e herança suficiente para que todos eles vivam bem e tenham uma vida abundante. No entanto, a briga entre eles, causou com que perdessem a herança, causou com que entrassem em conflito, causou com que... Tá. Olha aqui o arrepiaço, dá para ver ou não? Dá para ver. Você lembra há 2 anos atrás, quando eu te falei assim, Kaiser, eu sei o que você carrega, eu sei quem é você no reino. Em pouco tempo, alguém vai pôr a gente um contra o outro. Sim, eu lembro. E foi muito interessante, porque isso aconteceu. Sim. Alguém fala que é profeta? Também, nas horas vagas. E eu falei isso pro Kaiser, e realmente a gente teve uma ruptura. A gente ficou pelo menos 1 ano aí, desconectado. Kaiser chegou a dormir na minha casa, ele não postou no stories dele, eu não postei no meu. E a gente ficou um pouco desconectado de fazer alguma coisa junto. Mas uma coisa eu tenho que te falar, Kaiser. Você é um homem nobre. Eu reconheço o reino na sua vida. E Amém. todas as vezes que eu tive com você, eu cresci. Todas. Eu também, toda vez que eu estive contigo, eu também cresci, cara. Quando eu fui na sua casa, quando você veio na minha, quando você sentou no meu conselho, todas as vezes que eu tive com a sua pessoa, eu cresci. Eu gerei crise dentro de mim. Eu gerei uma crise absurda dentro de mim. Todas as vezes que eu tive com você. A última, eu vi claramente o mover de Deus quando você me chamou para falar no Arcade. Eu entrei, fiquei constrangido da atmosfera que estava naquele ambiente. E aí, quando eu subi naquele palco, não tinha nenhum evento marcado, não tinha nada. Nada. E o senhor falou, ó, aprende com ele. Uau. E uma coisa que eu peguei lá, 2 coisas. Você sabe o jeito que eu era, que eu não sou. Eu já vi que você mudou. Tá todo mundo estranhando. Eu falei, quando eu fui decidir lá o fechamento do Goiânia Arena e tudo, que é um ginásio de 15 mil pessoas, eu contratei um painel de LED em hexágono, um negócio assustador, você vai ver. Sim, eu quero que coloque painel de LED em todo o anel do ginásio. E aí todo mundo assustou, falou, mas vai ficar caro demais. Aí eu lembrei. Te desafiado lá no evento do Kaiser. E aí eu fiquei em crise aquele dia, porque eu lembro de você falar assim, ó, eu não tô nem aí pra esse evento, se ele vai dar prejuízo ou lucro. Eu quero que isso aqui seja uma excelência, uma experiência tão forte na vida dessas pessoas, que se valer a pena para elas, eu suporto prejuízo. Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, o Kaiser tá ficando doido. E aí, eu não abri mão, assim, de fazer um investimento pesado para aquilo ali acontecer. Então, quando... Marquinhos, na época, na hora que você tava falando, o Marquinhos tá assim, mano, vamos desbloquear o Pablo. Agora é só desbloquear o Pablo pra isso aqui, ó. Só pra fazer evento gigante, assim, tá. Eu falei, não, mano, relaxa, ele vai fazer. Você vai ver que ele vai fazer. E aí ele, mano, uma coisa que também é instantâneo, né? Você vira a chave e coloca em prática no dia, né? É igual o dia do shopping lá, é na hora, é igual eu. Virei a chave, fio, na hora, pum, coloco na hora, não tem compromisso com erro nenhum, não. Tô errado, eu mudo e pronto. Acabou. Tá um outro fruto. O Kaiser esses dias me deu um Rolex aí de 150 mil reais. E aí eu fico caçando o código por trás, né?
Eu fui no evento do Kaiser, vi o Rolex no braço dele e falei, nunca vi um Rolex mais lindo do que esse na minha vida. E aí eu pensei assim, eu vou oferecer para ele mais do que vale e vou comprar esse relógio dele. Aí ele me mostrando o relógio com maior humildade, falando assim, ó, é 2 anos na fila de espera, esperando esse Quatro relógio. anos. 4 anos. 4 anos. Aí eu falei, não vai vender. Eu passando outros caminhos na minha cabeça. Eu falei, cara, o Kaiser me chamou pra falar no evento dele, ele podia me dar esse relógio de pagamento. Assim, falei, não, isso aí fica deselegante. Não, vai ser isso não. Aí eu mentalizei, falei, esse relógio é meu. Eu vou comprar. Porque eu não achava, eu não acho esse relógio. Não acha. Aí, mano, o Kaiser vai lá um dia numa reunião de negócio. Acho que 2 dias No depois. outro dia. Outro dia? No outro dia. Outro dia, ele chega e entrega a sacola do Rolex. Eu olho e falo, é aquele azul safira, aquele relógio assim, assim, assim. Eu olhei e falei, eu já sei. Aí ele falou, mano, eu não sei o que foi, Deus mandou te dar. Eu Yes. sabendo qual era o Rolex, que aí eu fiquei constrangido. Você viu a cara? O Pablo ficou pela primeira vez, ó, eu conheço o Pablo tem alguns anos. Pela primeira vez eu vi ele 2 minutos offline. Tá? Ele ficou... Eu fiquei constrangido. Eu olhei para aqui, tem alguma coisa errada, senhor. Por que que você fez isso? Só que aí, eu meio que fiquei ofendido, pra te falar a verdade. Eu falei, eu queria era comprar, eu não queria ganhar. E aí eu vi o amor do Kaiser ali comigo, e ele fazendo algo que ele sentiu no coração. E eu falei, tem um código por trás disso aqui. E aí na hora que eu fui colocar o relógio no pulso, eu perguntei, Kaiser, quantos Rolex você já deu pra alguém? Aí ele falou assim, 5. É, aquele era o Esse sexto. era o sexto? É, aquele era o Aí sexto. eu fiquei fundo e falei assim, eu não tô aprendendo a ganhar. Meu negócio é dar mesmo. Exato. Amanhã eu vou dar minha primícia de Rolex pro meu melhor aluno do 10 em 1. Uau, top. E eu vou te falar, esse é o movimento que foi você que começou e não tem fim. Porque eu comprei o Rolex porque eu tava sentado numa mesa com você e com o Jânio Joguei. tirando sarro da minha cara e eu só comprei, eu era um bloqueado em relação a isso. E aí, É, e aí ver aquilo, sentir aquilo, foi terrível, a história que eu contava pra mim. E o mais engraçado é que Deus falou assim pra mim, você foi eu prosperei você. Você não é, tinha coragem para isso. Quando você comprou, eu dobrei a bênção, porque você teve coragem de se posicionar. yes. Então, na hora, eu fiquei com muita raiva, porque eu tenho certeza que aquilo não ia vir se eu não tivesse feito a primeira coisa, que era acessar aquilo. Não. Não, 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 não. Principalmente não aquele modelo. Poderia ter vindo um outro, mas aquele modelo não iria, não. Primeiro porque eu daria um Rolex para pessoa que não vê valor em um Rolex. Então, não faria o menor sentido eu dar um Rolex para quem não vê valor em um Rolex. Então, Não, deixa eu volta aqui, agora eu volto. é sério. Porque o seu discurso é, não, eu não vejo valor nisso, eu não sei o quê.